Fala pessoal, hoje a gente vai mostrar uma parte do passo a passo de como funciona a fabricação e a instalação do nosso sistema Slide Glass. A primeira coisa que a gente faz lá no nosso vão, ou onde a gente vai preparar o nosso envidraçamento, é fazer as medições dele, tá? O que tem mais importante que você tem que fazer nas medições é conferir os vãos, tá? Quando a gente confere os vãos, a gente tem que conferir tanta largura na parte inferior e tanta largura na parte superior, tá? Que o ideal é que a gente trabalhe com menor vão para a gente conseguir fazer as folgas a partir disso. A mesma coisa a gente faz para as alturas, quando a gente vai fazer as medições, porque a gente precisa trabalhar com a menor altura para conseguir fazer as folgas, tá? Então, um outro critério importante é que no seu vão, na obra onde você vai fazer a sua instalação, o ideal é que você bata o prumo, né? A gente chama de bater o laser aqui, tanto nas alturas e bater o nível, tanto nas larguras, para você saber se o seu vão já está nivelado ou aprumado. Depois de fazer a medição, pegar a medida menor, sempre a menor da largura, sempre a menor da altura, a gente começa a fazer as folgas, tá? Então, o primeiro passo da nossa instalação, do nosso sistema, é o nosso perfil telescópico, tá? Esse perfil ele vai embaixo e em cima pra gente fazer a fixação, para depois receber o trilho, tá? Então, quando a gente tirou a menor largura aqui, a gente dá uma folga de 2 milímetros, mais ou menos, para você fazer o encaixe dele e fazer a fixação. O ideal é que você faça a fixação e faça a vedação também embaixo, tanto embaixo quanto em cima, que isso vai auxiliar na sua estanqueidade no seu projeto. Depois que a gente faz a medição, corta o perfil telescópico com uma folga de 2 milímetros, e aí varia de acordo com a sua esquadria, a gente faz a fixação deles. A fixação a gente puxa 50 milímetros, onde tiver a porta pivotante, e a cada 100 até a saída dos deslizantes, e depois a cada 250 a gente continua com as fixações do nosso perfil telescópico. Após a instalação do nosso perfil telescópico embaixo e em cima, a gente vai para preparação do nosso trilho inferior e superior, tá? Dá pra gente ver aqui que é o mesmo perfil, a única diferença é que a gente vai ter que na parte inferior a gente utiliza o polímero e na parte superior a gente utiliza as escovas, tá? A gente vê que na preparação que a gente faz, tanto do trilho superior quanto inferior, a gente faz o rasgo da saída dos nossos deslizantes, tá? Então, como a gente põe em catálogo, a gente pega a medida do primeiro leito, puxa 20 milímetros e faz um rasgo de 30 milímetros por 30, e aí a gente já tem a saída dos nossos deslizantes. Aqui na preparação, tanto da parte inferior quanto da parte superior, o que muda, como eu mencionei, são as escovas, tá? Então na parte superior a gente coloca as escovinhas, que ajuda tanto na parte de manuseio e deslizamento da folha, quanto na parte de estanqueidade. E na parte inferior, a gente coloca o nosso polímero. O nosso polímero, como eu mencionei nos kits, ele é vendido em rolo, tá? E vai de acordo com a sua tipologia, o projeto, e a gente fornece ele em rolo e você corta de acordo com a medida do seu envidraçamento. Para a colocação dele é muito simples, você vai ver que ele entra no mesmo canal de escova, você com o próprio martelinho de borracha, você consegue ir clicando ele. Após a colocação do nosso polímero, que vai no trilho inferior, e a colocação das escovas, que vai no trilho superior, a gente vai colocar os nossos kits, tá? O nosso kit, ele é formado pelo kit pivô e o kit porta, que é onde a gente vai ter aquela primeira folha, onde não vai ser deslizante, e sim só o pivotante, e depois você vai acoplando os outros kits deslizantes, tá? Sempre é vendido esse kit em pares, então se você tiver um número de folhas ímpares, você vai ter que deixar uma saída a mais. O ideal é que sempre sobre uma saída do que falte uma saída, justamente para o sistema conseguir pivotar no final. Depois a gente faz a colocação do restante dos kits guia deslizante e por último, o nosso kit de porta pivô. O ideal para a colocação desses kits é que a gente passe o nosso silicone spray para facilitar, porque ele entra bem justo nos nossos trilhos. Um ponto importante quando a gente faz a colocação do nosso kit
pivô e kit deslizante é que sempre o pivô, que é a última folha do nosso envidraçamento, você tem que já colocar com o seu deslizante, tá? Ele já vai aqui encaixado na posição, é o único que você precisa deixar na posição, o resto você pode colocar depois junto com o leito. Depois do nosso trilho preparado, tanto a parte inferior quanto a parte superior, a gente leva para o nosso perfil telescópico e vai fazer a instalação, tá? O ideal quando a gente fazer a instalação do nosso trilho é sempre que a gente bata o nível a laser e verifique o nível do nosso trilho, porque aqui você tem a possibilidade de fazer o telescópio dele e deixar no nível. Após a fixação do nosso trilho, tanto inferior quanto superior, para fazer essa fixação a gente recomenda que puxe 50 milímetros da extremidade e a cada 250 você faça uma fixação. Agora com o nosso marco, trilho inferior, superior, tudo pronto, instalado, já com os engates, a gente vai para os leitos para fazer a preparação dos leitos. Como a gente mostra em catálogo para a gente tirar as medidas dos nossos leitos, na largura a gente dá 10 milímetros de folga em cada lado, e 3 milímetros entre um leito e outro. E na altura, a gente tem a folga da altura menos 160 para a gente tirar a medida dos nossos vidros, tá? Com essa medida pronta, a primeira coisa que tem que se fazer é conferir as medidas e ver se o vidro não veio com uma medida menor ou maior. Se ele estiver fora de esquadro, o que vai determinar é sempre pela medida maior. E aí você cola todos os outros iguais. Para fazer a colagem do nosso leito, a primeira coisa que você tem que fazer após a conferência das medidas é fazer a limpeza com álcool isopropílico, tanto nas bordas do vidro quanto na borda do perfil. Após a limpeza tanto do vidro com álcool isopropílico quanto do perfil, a gente vai fazer a colagem dele. Normalmente a gente faz essa colagem com silicone ou até cola de sacada, dependendo do fabricante. E agora, dando continuidade na montagem dos nossos leitos, a gente aplica o nosso silicone ou o nosso selante ou a cola de sacada nas laterais do nosso perfil leito e depois a gente vem com o vidro preenchendo ele. Como eu mencionei, o ideal é que esse perfil leito ele seja 2 milímetros menor do que o vidro, tá? Justamente para depois colocar os acabamentos e não ter nenhum problema com as folgas. Depois, cada fabricante tem um tempo de cura adequado para você poder movimentar o seu leito. Depois do tempo de cura total, você vai ter ele colado e a gente vai ter ele colado dessa forma aqui. E aí, após essa colagem, a gente já tendo ele colado, esse leito pronto, a gente faz a colagem, então, das fechaduras, fechadura padrão de mercado, e também das escovinhas. E aqui explicando mais sobre a parte dos leitos, como eu já tinha mencionado e como a gente já tem isso em catálogo, a gente tem a opção dos vidros com leito para vidro de 8, 10 e 12. E depois de tudo colado, a gente ter feito a colagem da nossa escova e da nossa fechadura, a gente pode preparar a parte onde vai os kits, que são os deslizantes, o kit de saída, né, e as tampinhas de acabamento. As tampinhas de acabamento, as lisas, a gente sempre coloca para o lado externo. Então, um exemplo aqui, como esse aqui vai ser a primeira folha pivotante, o lado externo, que é o lado de fora, a gente sempre vai ter essa tampinha lisa, e o lado externo a gente vai ter essa tampinha com acabamento, que vai servir justamente para fazer uma vedação posterior. Então, continuando a preparação dos nossos kits, a gente coloca os acabamentos do lado externo junto com as escovas, né? O ideal é que você sempre saiba qual é a posição de cada leito que você vai colocar, justamente para você saber a posição tanto das escovas quanto da fechadura e até dos acabamentos. Depois, para a gente colocar os nossos kits, lembrando que na nossa porta pivô, que é nosso primeiro leito aqui, você não precisa colocar o deslizante, porque já é o que a gente fica aqui travado. Então a gente coloca os deslizantes só nos outros, tá? E o ideal é que você coloque o deslizante e trave ele até o final. Ele encoste lá no nosso acabamento. E após a colocação dos deslizantes, que a gente pode encostar ele aqui já na tampa, para a gente ter a mesma medida padrão de pivô, a gente coloca também os kits de saída, tá? Isso a gente pode colocar agora e depois a gente irregula ali quando a gente vai fazer o pivô de cada um.
Ideal é que a gente já coloque todos os kits aqui, inclusive nesse caso a gente põe da porta pivô, aquela que a gente não tem o deslize. Agora, continuando a gente fazendo a instalação dos nossos leitos, já no nosso marco com trilho posicionado, a gente começa pelo primeiro, que é a porta, que é o leito pivotante, tá? Esse aqui que a gente deixou os deslizantes já na posição. Então a gente coloca o nosso primeiro leito, já dele na posição, e faz a regulagem. Com o primeiro pivotante travado, a gente já pode dar continuidade nos outros deslizantes. O ideal é sempre posicionar e saber qual que é a sequência dessas folhas, principalmente quando a gente tem, no caso, a fechadura aqui. E sempre colocando as escovinhas, que vai ser o lado externo quando ele pivotar. Agora, o kit de saída aqui, você pode fazer sempre essa regulagem final já com ele na posição, né? Então ver aqui qual é a melhor posição para você colocar ele, sempre colocando ele no eixo do rasgo de saída. Depois que a gente regulou todas as saídas, já regulou, deixou as folhas no prumo, como eu falei, no prumo a laser, tá? A gente já pode terminar de colocar os acabamentos que a gente tem. No caso, o acabamento que a gente tem de saída aqui dos leitos. Depois dos acabamentos de saída colocados e posicionados na nossa usinagem, a gente pode fixar eles, tanto os acabamentos quanto os estacionamentos que a gente já tinha. Aí continuando, a gente coloca os nossos acabamentos de saída e fixa todos eles, que ele já tem uma parte de fixação para você fixar no trilho inferior. Tanto embaixo quanto em cima. Depois que a gente fixou os acabamentos da saída dos deslizantes, a gente coloca as tampas de acabamento e aí faz uma regulagem final. Depois que a gente fez todas as regulagens, colocou todas as tampinhas de acabamento do nosso leito, a gente finaliza colocando as tampas do nosso perfil telescópico e depois com a cantoneira de acabamento em cada lado. Depois das regulagens dos nossos deslizantes e do nosso kit de saída, a gente faz a colagem da nossa cantoneira de acabamento, né? Depois de colocar as tampas também do nosso perfil telescópico. E aí você consegue ter o sistema funcionando. E esse é o nosso sistema Slide Glass.